Boa noite! Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live semanal, a mais um encontro nas nossas quartas-feiras e sexta-feiras. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente para que nós possamos conversar, bater um bate-papo, né, sobre microblend. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Joyce Oliveira, eu sou esteticista, sou micropigmentadora, já desde 2014 estou na área e eu venho aqui sempre nesse perfil de dividir conhecimento com vocês, aprimorar, aprender, né, entregar e estar sempre juntos. Então eu ajudo a design de sobrancelhas a faturarem até 10 vezes mais o seu faturamento, né? Através da microblend, tá bom? Então, o que eu venho trabalhando aqui com vocês é justamente isso, para ajudar a vocês a aumentar a renda, né? A renda de vocês, o faturamento, certo? E aí, o meu conteúdo que eu escolhi hoje é um conteúdo muito especial. Mas é muito especial. Por quê? Você pode me perguntar, por que é tão especial assim? Na verdade, é bem especial porque exatamente é o nosso objeto de trabalho, é o que a gente realmente trabalha todos os dias, né? Dia após dia. Que é justamente com as lâminas, né? Com a agulha, que é através da agulha que nós introduzimos a tinta à pele da nossa cliente. Então eu separei aqui para vocês alguns itens, certo? Eu vou mostrar, eu vou calçar aqui a luva que a gente vai treinar hoje. Vou mostrar passo a passo aqui pra vocês. Eu vou calçar aqui a minha luva pra gente treinar. E vou mostrar quais são os materiais que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para treino, tá bom? Pra nós aprendermos como funcionam todas as técnicas da microblend, as lâminas, quais são as suas aplicações, quais são os seus efeitos, certo? E aí a gente vai começar. Bom, qual foi o material que eu separei aqui? No caso, nós temos aqui uma pele sintética, certo? A pele sintética a gente utiliza nos treinos. Eu tenho aqui um paquímetro, ok? Tem um lápis dermatográfico. A gente utiliza para treino uma tinta guache, certo? No caso, não se utiliza pigmentos, as tintas, porque realmente tem um custo muito alto. Então a gente utiliza a tinta guache para poder minimizar esses custos. Então, uma caixinha dessas vocês encontram em torno de 5, 6 reais, aquelas de criança, para poder fazer os treinos, tá? Tem aqui uma toalhinha para limpar, e aí você pode utilizar água ou então álcool para higienizar a sua pele sintética, certo? E o mais importante, temos aqui todas as lâminas, ó, todas as lâminas que nós utilizamos na microblend, ok? E aí a gente precisa entender, primeiramente, para começar, o que é microblend, né? Por que é chamado esse nome? Por que a gente utiliza a lâmina? A microblend é uma técnica de micropigmentação na qual se utiliza o Tebori, que é essa ferramenta aqui que é chamada de indutor manual, certo? Esse aqui é um indutor manual onde tem uma rosca aqui na ponta que abre, fecha e coloca a agulha. Essa agulha, na verdade, chamado de lâmina, são várias agulhas colocadas uma do ladinho da outra, certo? Que vai formando uma lâmina. E essa lâmina, ao passar na pele, ela corta, faz uma fissura. E aí, para eu encontrar vários efeitos com a microblend, eu tenho vários tipos de lâminas. Aqui eu coloquei algumas que são as mais utilizadas e eu vou explicar cada uma delas. Essa aula é bem interessante, é bem importante que você saiba, anote todas essas informações, certo? Bom, primeira coisa importante para saber é sobre as cores, porque vocês vão me perguntar o seguinte:
Ah, Joyce, eu encontro lâmina amarela, vermelha, branca, certo? Então vamos ver aqui as cores. Ó, você consegue observar que aqui tem cor amarela, vermelha, né? E aí você vai encontrar lâminas amarela, vermelha, verde, preta, azul, certo? O que é que significa isso? Uma lâmina colorida, ela é uma lâmina chamada de lâmina flex, tá? Por quê? A lâmina flex, como o próprio nome já diz, é uma lâmina flexível. Então, é uma lâmina na qual ela não absorve o peso da mão. Ou seja, quando eu coloco uma lâmina flexível na pele sintética do meu cliente, por essa lâmina ser maleável, ela não absorve todo o peso da mão. E aí ela é indicada mais para peles mais sensíveis, peles finas, até mesmo pele madura, tá? Uma pele de idoso é uma lâmina, no caso flex, que justamente são as lâminas coloridas, tá? Então ela é indicada para esse tipo de pele. Em seguida, nós vamos encontrar as lâminas douradas, tá? E as lâminas prateadas. Vocês conseguem observar uma prata e uma dourada. Elas são chamadas de lâminas hard. O que é isso? Hard vem de duro, rígido. Então, é uma lâmina na qual que não absorve o peso da mão. Então, quando eu faço um fio usando esse tipo de lâmina, ela não absorve por ela ser rígida. E aí, de acordo com o peso, com a força, vamos dizer, que eu coloco na mão, essa pressão, isso posso fazer uma fissura muito grande na pele, tá? Então, ela é mais indicada para peles negras, que são peles bem mais espessas, peles bem mais grossas, ou peles oleosas, ou peles masculinas, que tendem a ser peles bem mais grossas mesmo, certo? Então, ela tem um poder de corte muito maior. Então, as douradas e prateadas, elas são as lâminas hard, certo? Rígidas, peles grossas, espessas e negras. As lâminas coloridas são as flex, que vem de flexível, pele madura, idosa ou pele mais sensível, tá? E aí eu encontro as lâminas em várias modalidades. Pode ser, no caso, chanfrada. O que quer dizer chanfrada? Chanfrada é essa lâmina aqui. As agulhas, elas são dispostas uma do lado da outra, onde uma vai ficando maiorzinha do que a outra. Ela faz uma leve subida, certo? Ó. Então, elas não são retinhas, elas não são lineares, ela tem essa curvinha. Essa lâmina, ela é indicada para fazer fios, tanto fios longos, certo? Tanto fios pequenos. E aí, o que vai, de fato, impactar a quantidade de fios é exatamente, aliás, o tamanho do fio é exatamente a quantidade de agulhas. Porque, por exemplo, se eu quiser ter um fio menor, mais curtinho, eu posso colocar uma lâmina dessa com apenas 7 agulhas. Mas se eu quiser um fio mais longo, eu coloco uma lâmina com 21 agulhas, 18 agulhas, certo? Então, essa lâmina chanfrada. Posso utilizar para fios. Tenho também a lâmina boleada. Boleada, certo? Essa lâmina boleada, ela é indicada para fazer fios mais arredondados, tá? Mais arredondados. Então, eu consigo fazer um boleamento, no caso, fios mais arredondados, mais curvilíneos, com a lâmina U, ok? Ah, qual é o melhor, qual é o pior? Não existe o melhor, não existe o pior. Existe o que você mais se adequa, certo? Então, essa lâmina U, ela é indicada mais para fazer fios boleados. Todas as lâminas, elas precisam estar no ângulo de 90 graus. Então, o que é ângulo de 90 graus? É o ângulo onde aqui está a pele, no caso a superfície, e a agulha ela fica nessa posição. Então, vamos fazer aqui uma comparação. Se você tiver dúvidas, você vai colocar a mão assim, e aí aqui é 90 graus, são 90 graus. Aqui são 0 graus, 45, 80, 90. Então, isso aqui é chamado ângulo de 90 graus, tá? Ok? Então, toda a lâmina, todo o tebor, ele é colocado na pele com lâmina de 90 graus.
Se eu quiser trabalhar com a técnica de sombra, aí eu posso utilizar a Double Line, que é uma lâmina, que no caso tem 2 fileiras de agulhas colocadas uma do ladinho da outra, certo? Que vai fazer com que você tenha o resultado de sombreamento. Então ela é linear e elas são 2 carreirinhas, tá? Colocada do ladinho. E temos também a lâmina circular, que é essa aqui, que são várias lâminas colocadas uma pertinho da outra, fazendo como se fosse um círculo, ó, que também é utilizada para técnicas de sombra, feito na parte de contorno, ok? E aí nós vamos agora aprender na prática, ok? Como é a técnica que a gente vai utilizar. Então, a primeira coisa para começar, vamos começar aqui. Vamos começar. Primeiro ponto para a gente começar, vamos ficar assim, que aí eu quero que vocês vejam também. Eu vou fazer aqui o desenho das sobrancelhas, certo? Aqui, com meu parquímetro. Vamos fazer um desenho simples, certo? Nada muito sofisticado não, porque eu quero que vocês aprendam. Uma coisa bem simples, só para vocês relembrarem. Estou usando o parquímetro. Fazer umas simples marcações. Então, vamos lá. Vou fazer aqui o desenho das sobrancelhas. Vocês vêm desenhando. Ok? Fiz aqui um desenho da sobrancelha aqui. Vamos fazer aqui o desenho de uma outra. Que é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Tá? Encontramos aqui. Então, para eu aprender a trabalhar com as lâminas, certo? A gente vai fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui a agulha. E aí eu vou começar, quero ver aqui, deixa eu ver aqui se tá ok. Isso vai ficar... Vai ficar muito claro. Acho que sim, deixa eu desligar aqui. Acho que ficou bom. Vamos aproximar. Aproximando aqui. Deixa eu já melhor. Tá aqui. Vamos começar essa aula aprendendo a como... Vocês estão vendo bem? Vamos colocar aqui. Aqui. Dá um feedback aí se tá tudo bem. Acho que melhorou. Pronto. Melhorou. Então vou falar que vamos começar. Bom, aqui eu vou utilizar a minha lâmina chanfrada, tá? Ela vem, no caso, com a lâmina flex,
lâmina flex e chanfrada, tá colorida. E aí eu venho aqui, eu faço a linha, meu fio guia. Então, venho aqui, ó, posso fazer meu fio guia. E aí eu vou começar. Primeiro eu vou esticando muito bem a pele da minha cliente, tá? E eu vou começando com o tebori em pezinho. E aí eu venho fazendo assim, ó. Ó, com 90 graus, eu venho esticando a pele. 1, 2, 3. E aí vamos lá. Eu subo, ó. Então eu pego da minha base e subo até onde tá pintado. No caso, onde eu fiz o meu desenho. Agora eu vou fazer o esqueleto. Esticando muito bem a pele da minha cliente, para que eu não tenha problema na implantação dessa tinta, certo? E aí eu venho. Ó, fiz aqui os 3 primeiros fios. Eu vou seguindo. Vou seguindo e vou caminhando. Ok, caminho. Pronto. No caso, a forma como eu utilizo essa lâmina chanfrada e a lâmina flex é dessa maneira, ó. Então eu consigo fazer esses fios de forma bem tranquila. Essa aqui é a forma mais fácil, inclusive, de se trabalhar. Agora vamos trabalhar com uma lâmina hard. Ela tem essa pontinha em formato de U, certo? Ela é bem rígida, então eu também posso sentir um pouco de dificuldade maior de implantar. Mas também você consegue resultados bem bacanas. Como eu falei anteriormente, essa lâmina ela é indicada para fios mais grossos, peles mais grossas, tá? Pele bem espessa, negra. E essa rigidez facilita muito a introdução da tinta na pele. Então vamos lá. No caso eu venho aqui, ó. Estico muito bem a pele da minha cliente, posso ficar no ângulo de 90 graus. E venho fazendo o que a gente chama de boleamento, ó. Ok? Novamente. Novamente. Ó. Certo? Isso aqui eu tô trabalhando. Vocês conseguem perceber que o fio aqui da lâmina U, ela é um pouco mais espessa, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Aqui é um pouco mais grosso, aqui é um pouco mais fino. Certo? Então eu preciso ter muita cautela, muito cuidado na hora de se trabalhar com esse tipo de lâmina. Ok? Olha, se por acaso a gente não esticar muito bem a pele fica flexível e eu não consigo ter uma precisão nos meus fios. Ó, não tô esticando, só pra mostrar pra vocês. Então eu venho de baixo pra cima, utilizando essa lâmina, certo? Então eu tenho que ter muito cuidado com ela. Então já testei aqui 2 lâminas, agora vamos testar uma lâmina chanfrada hard. Então ela é uma lâmina rígida, como a gente já conversou. Eu vou continuar aqui, ó. Aqui em cima, eu venho até a minha linha guia, estico muito bem a pele. E aí eu consigo fazer fios finos também. Em relação à questão da espessura do fio, se eu consigo fazer um fio fino ou um fio grosso, qual é a diferença? A principal diferença é em relação à espessura dessa lâmina, certo? No caso, você pode trabalhar com lâminas com calibre tipo 15, certo? Milímetros,
16, no máximo 18, tá? São lâminas muito, muito finas. Muito fininhas mesmo, você consegue encontrar resultados bem naturais. Pronto, isso aqui foi uma forma de utilizar a lâmina chanfrada hard. Ela é bem resistente. Agora, vamos mostrar uma lâmina U-Flex. Ela aqui já é mais flexível. Então, como é que a gente trabalha com esse tipo de lâmina? Vou mostrar pra vocês. Eu já fiz o esqueleto, certo? Então, aqui é como se eu estivesse saturando, ó. Espalhando aqui a tinta na pele da minha cliente, né? Que é como se fosse vida real mesmo, tá? Vida real, total. Ok? E aqui, ó, eu fiz o esqueleto. Percebem? E aí, depois eu vou ramificar esses fios. Ó. Eu vou ramificá-los. O que é ramificar? É justamente colocar fiozinhos dentro deles. Então, eu vou colocar fios com esse tebore que eu não trabalhei, né? Então, vamos nós. Eu venho aqui, ó, esticando muito a pele, tá? Ó, e venho fazendo as minhas ramificações. Entre um fio e outro, entre um fio e outro. Esticando, ó. Então, muito cuidado. Tem gente que gosta muito de trabalhar só com essa lâmina. Eu acho que para quem tá começando um pouco mais difícil, mas nada que com treino não se aprenda, certo? Opa! Aí eu tô ramificando, fazendo os fiozinhos entre elas, né? Que perfeito que fica. Ó. E aí eu faço aqui, ó, todo o trabalho. Ó. Aqui. Desenho de uma sobrancelha. Técnica de fios. Agora eu preciso encontrar a técnica de sombra. Como é que eu faço isso, Joyce? Nós temos duas opções. É encontrar o resultado com a técnica da lâmina double line e a técnica da lâmina circular, certo? Aí eu vou explicar para cada uma como é que você vai trabalhar com elas, ok? Mas olha que legal que fica aqui, bacana. Muito bacana, né? Muito bacana. Então vamos nós. Eu fiz aqui, terminei a minha técnica de sombra. Aí eu quero dar um acabamento melhor, dar um preenchimento melhor. Então eu venho com essa lâmina aqui, ó, double line, boto um pouquinho de tinta e dou leves batidinhas, ó. Não é fazendo arraste, certo, pessoal? É batidinhas, ó. Leves batidinhas. Batidinhas porque ele vai pontilhando. Aí eu limpo aqui novamente. Ó. Aqui de novo venho e aí eu venho trabalhando. A técnica de shadow com o tebore, ela demora um pouco mais, tá? Pra ter uma fixação, a gente tem que dar um pouquinho mais de batidinhas. Mas isso não quer dizer que você não vai conseguir. Ó, já tá aqui tendo resultado. E aí eu venho, ó, preenchendo toda a minha sobrancelha com batidinhas. Toda a minha sobrancelha com batidinhas.
posso saturar um pouco. Ó, olha que legal. E aí eu continuo esticando muito bem a pele, ó. E continuo. Certo? E aí eu vou fazendo esse trabalho até eu encontrar o resultado que eu busco, né? Que é um efeito de sombra. Ah, Joyce, como é que eu utilizo a lâmina circular? Da mesma forma como eu tenho aqui essa lâmina double line, a circular também eu trabalho com batidinhas. Ela é mais para eu definir as bordas, né? Fazer a caixinha. Então eu venho aqui, ó, nas pontinhas, ó. Só nas pontinhas, ó. Na borda, tá? Ó. E aí eu venho fazendo a marcação. Então eu tenho que ter cuidado, porque como eu falei pra vocês, essa técnica ela demora um pouco mais pra poder pegar na pele. Então, pra eu não perder o desenho que eu já fiz lá atrás. Certo? E aí? O que é que vocês acharam? Simples, né? É bem simples, é bem bacana, é interessante. Ó, eu consigo ter duas técnicas, né? 2 efeitos diferentes com o tebori, com os 2 tebores, no caso, utilizando lâminas diferentes. Então, eu posso fazer fios, posso fazer sombra, posso utilizar uma lâmina mais grossa, uma lâmina mais fina, tá? Então, assim, quanto mais agulhas eu tiver, maior será o meu fio, certo? Mais longo, vamos dizer assim. Quanto menos agulhas eu tiver, numa técnica assim de uma agulha chanfrada, menor serão os meus fios, tá? Quanto mais espessa ou negra for a minha pele, eu utilizo lâminas mais duras, mais rígidas, que aí são as lâminas hard, certo? E se a minha pele for muito, se para minha cliente for muito delicada, madura, idosa, então eu já utilizo uma técnica flex, né? Que é uma lâminazinha flexível, que ela absorve melhor o impacto da mão. Então isso é muito importante que nós conheçamos para saber qual é a melhor lâmina que a gente vai trabalhar. Agora sim, volto a dizer para vocês, certo? Que não existe uma regra. Isso é muito importante que nós saibamos, porque não existe uma regra, certo? Existe esse conceito, mas tem pessoas que trabalham só com lâmina U para todos os tipos de peles e tá super feliz. E tem outras pessoas que trabalham só com lâmina chanfrada para todos os tipos de pele. No caso, e lâminas flex também tá tudo feliz, certo? Então, mas elas foram feitas, pensadas e desenvolvidas com essas, vamos dizer assim, com essas funções, com esses objetivos, tá bom? Ah, quanto é uma lâmina dessa? Bom, essas lâminas variam de acordo com o fabricante. Então, você pode encontrar lâminas de 2, de 4, de 6, de 10 reais, dependendo do fabricante. No caso, a durabilidade delas, elas não têm data de vencimento, certo? Mas elas são descartáveis. Utilizou, não pode ser, no caso, esterilizada, tem que ser utilizada e tem que ser colocada no lixinho do Descarpac, certo? E aí tem que ter muito cuidado, porque o tebori também precisa estar limpo, né? Precisa também ser autoclavado, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas maravilhosas da nossa aula sobre lâminas. Então, falei tudo para vocês sobre lâminas, muito conteúdo enriquecedor. E sexta-feira nós estaremos juntos aqui novamente com mais conteúdo, com mais coisa bacana, entregando valor para você, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus. Se tiver dúvida, me chama no direct que eu tô aqui para ajudar. Um beijo no coração e até sexta-feira. Tchau!